Seja bem-vindo e bem-vinda ao programa de Nutrição Digital Alimente. Eu sou a Lê Carreiro e estarei com você na conversa de hoje. Aqui na Flua, a gente acredita que para ter uma relação mais leve e saudável com a comida, é preciso confiar mais no seu corpo e se conhecer melhor. Por isso que esse programa é para você que quer comer melhor, se cuidar, lidar melhor com a comida e tornar a vida mais fácil e gostosa, no seu tempo e de um jeito que te faça bem. Nossa primeira conversa será sobre como manter uma alimentação saudável comendo de tudo. Aqui o caminho vai ser diferente e o objetivo é que você amplie o que você conhece sobre comer saudável. Eu vou te falar que dá para ser simples, sustentável e gostoso. Então, bora dar o primeiro passo? Hoje eu quero falar com você sobre 3 coisas: o peso do normal, a leveza do natural e o que te faz bem. Para começar o primeiro tema, o peso do normal, eu tenho uma pergunta muito importante para te fazer. Afinal, o que é comer saudável? O que a maioria das pessoas acabam falando sobre comer saudável acaba sendo um prato parecido com essa foto aqui. É uma saladona, uma coisa sempre igual, muitas vezes não muito apetitoso, sem graça e cheio de regras. Mas será que precisa ser assim? Para falar sobre comer saudável, eu vou abrir esse parênteses e falar um pouquinho sobre a diferença do normal e do natural. Começando pelo normal. Essa palavra normal vem de norma, de regra, do que é socialmente aceito. E esse termo me chamou a atenção depois de fazer um curso de criatividade do Murilo Gun. Olha só que curioso. O normal, ele acaba sendo trabalhoso, demanda controle e pode até trazer um certo sofrimento, porque se isso não é o seu habitual, você vai ter que ficar se controlando a partir disso. Só que às vezes a gente nem se dá conta, porque isso virou o nosso piloto automático. Quem nunca viu algo assim, ou uma cena como essa? Virou praticamente normal, né? Já o termo natural, ele vem de natureza, é o que traz leveza, o que flui e é mais espontâneo e traz bem-estar. Olha só a diferença dessa foto. Já dá para sentir uma outra leveza quando a gente olha para uma situação dessa, né? Para fechar esses conceitos, a gente vai comparar 2 situações. Primeiro, o normal, que são essas 2 crianças prestando muito mais atenção na tela do que no cereal que elas estão comendo. Elas não vão prestar atenção na textura, no sabor, na quantidade e não vão também ter essa interação entre elas. Por outro lado, a gente tem a situação natural, que é essas crianças que estão brincando, interagindo entre si e também com o morango, prestando muito mais atenção no sabor, na textura e no que elas estão comendo. Essa situação natural vai trazer mais leveza e mais presença na refeição. E agora a gente vai fazer um exercício rápido, que eu vou falar alguns contextos e situações e você vai pensar se você já fez ou se conhece alguém que fez ou faz algo nesse sentido. Bora lá? Então vamos lá. Deixar de comer o que você mais gosta porque acha que engorda. Tomar remédio por conta própria para perder peso. Comer de forma exagerada uma panela de brigadeiro porque o dia foi muito estressante. Afinal, eu mereço. E vamos para mais algumas situações para você pensar. Parar de comer quando a fome passa. Comer alguns brigadeiros na festa de aniversário. Experimentar coisas novas mesmo sem saber quantas calorias tem. Percebeu a diferença? A seguir, eu vou colocar as respostas de todas essas situações e mais algumas para você ver com calma. Mas antes, vamos ver alguns pontos juntos para entender como isso funciona no nosso dia a dia. Então, pensando numa situação normal, fazer 12 horas de jejum e ficar tomando café para não sentir fome. Muitas pessoas acabam vindo com essa dúvida e perguntando sobre essa questão do jejum. A questão aqui, gente, é que se eu tô tomando café para não sentir fome, isso não está coerente com o meu corpo, com o que ele está pedindo. Se ele está sinalizando fome, eu preciso comer. É claro que tem pessoas que demoram um pouco mais para ter fome do que outras, ou pessoas que acordam um pouquinho mais enjoadas. Mas isso não quer dizer que você precise ficar com um número X de horas em jejum. Assim como você também não precisa ficar comendo de 3 em 3 horas só porque é uma regra. O ponto aqui é prestar atenção no seu corpo e entender o que de fato vai fluir para você. Uma outra situação, comer de forma exagerada uma panela de brigadeiros porque o dia foi estressante, afinal eu mereço. Isso acaba sendo também muito comum. As pessoas usam cada vez mais a comida como válvula de escape.
Mas isso não quer dizer que seja o nosso natural ou que flua. Se a gente não prestar atenção o que de fato está gerando esse estresse ou o que de fato está deixando as nossas emoções alteradas, eu tenho certeza que não vai ser uma panela de brigadeiro que vai resolver. Ela pode até ajudar naquele momento de forma pontual, trazendo um prazer, trazendo um certo conforto. Mas definitivamente vai ser difícil ela resolver o nosso problema de estresse ou de cansaço, não é mesmo? Vamos para mais algumas situações que todas elas acabam sendo normais, mas isso não quer dizer que seja saudável, tá bom? E agora, as naturais. Comer sempre quando sente fome. Então, aqui a gente está falando sobre estar alinhado com o seu corpo, estar prestando atenção quando que ele está pedindo a comida e sim, respeitar esse momento. Vai ser importante a gente comer quando tiver fome e a gente pode até voltar à questão do jejum que a gente acabou de conversar. Então, sim, vale a pena eu respeitar o meu momento quando eu tiver com fome, parar e comer. Mas da mesma forma, a gente vai para a segunda pergunta, que é parar de comer quando a fome passa. Vai ser super importante respeitar o momento de saciedade e não ficar saindo da mesa com fome e nem com aquela sensação estufada, sentindo que exagerou e que passou do seu próprio limite. E a gente tem mais algumas situações aqui que estão mais alinhadas com esse autoconhecimento, com a percepção do seu corpo e de sim fluir melhor nessas outras situações e circunstâncias. Agora pausa o vídeo e dá uma olhada com calma em todas essas situações que a gente colocou nesses últimos slides. O que será que você está fazendo normal na sua vida e que não funciona para você? E o que será que você faz já naturalmente e que te faz bem? Que tal dar uma pensada? Já deu para entender a diferença do normal e do natural. Agora, para ficar mais claro o que é comer saudável, a gente vai ver juntos um texto da Ellen Satter, adaptado, que é uma grande pesquisadora americana que fala sobre comer saudável. Então, comer saudável, ou natural aqui na Flua, é ser capaz de comer quando você está com fome e continuar comendo até ficar satisfeito. É ser capaz de escolher as comidas que você gosta e comê-las até aproveitá-las suficientemente, e não simplesmente parar porque você acha que deveria parar. É ser capaz de selecionar os alimentos para consumir as melhores opções, mas sem ser tão restritivo a ponto de não comer as comidas prazerosas. É também comer menos de vez em quando, desejando ter comido mais. Alimentar-se de forma saudável requer um pouco do seu tempo e atenção, mas também ocupa o lugar de apenas uma área importante entre tantas de sua vida. Resumindo, o comer saudável é flexível e varia em resposta a emoções, agenda, fome e proximidade com o alimento. Então, esse texto ajuda a gente a entender que comer saudável não precisa ser uma coisa chata, não precisa ser sempre igual, que vão ter momentos sim que a gente vai comer um pouquinho mais e alguns momentos que a gente vai escolher comer um pouquinho menos, mas que sim, a gente tem que ser flexível. Por isso que a gente acredita que comer saudável precisa fluir na sua vida e ser natural. Vamos ao segundo ponto que a gente começa hoje, a leveza do natural. Você consegue imaginar uma situação que a maçã não seja saudável? A gente finalizou a primeira parte dessa aula e a gente vai continuar daqui a pouquinho. Até lá, o convite é que você pense nessa pergunta que a gente fez agora, que a gente vai responder no próximo encontro. Até mais!